Hospitais paranaenses recebem verbas para melhorias. Mauri Coni realizou palestra na UP. E a terceira reportagem da série Bairros de Curitiba é sobre o Boqueirão. Eu sou o Rodrigo Schiavenin. E eu, Camila Cassins. Começa agora o telão desta terça-feira, dia 2 de outubro. O Ministério da Saúde vai liberar mais de 15 milhões de reais para hospitais paranaenses. A verba será disponibilizada a partir do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. O valor para cada hospital corresponde a 60% do total destinado a custos dos serviços neste ano. O Hospital de Clínicas vai receber mais de 7 milhões de reais do Ministério da Saúde. O dinheiro deve ser utilizado para a reestruturação do hospital, com a compra de equipamentos e a realização de obras e reformas. Além do HC, a maternidade Vitor Ferreira do Amaral também vai receber uma verba que passa dos 7 milhões. Repórter Mônica Morim. O jornalista Mauri Konig esteve na Universidade Positivo na noite de ontem. Mauri é repórter da Gazeta do Povo e contou sobre a experiência de auxiliar o Núcleo de Jornalismo Investigativo da UP. Premiado no concurso Tim Lopes, o Núcleo produziu 2 reportagens publicadas na Gazeta do Povo sobre o não cumprimento da lei por parte de hotéis que aceitam a entrada de menores de idade sem exigir documentação. Para mim foi assim um privilégio poder editar. Eu percebi que há alguns elementos, né, na produção da reportagem que não é cumprida por grande parte dos jornalistas que já estão na ativa hoje nas redações. O rigor na apuração, o cuidado no registro das provas para evitar posterior questionamento judicial. Mauri também destacou a importância da iniciativa da Universidade Positivo em propiciar a experiência do Núcleo de Jornalismo Investigativo para os alunos participantes. Acho fundamental ter um núcleo de reportagem investigativa como a Universidade Positiva tem. Um espaço como esse, em que se discute ainda na universidade o aprofundamento de um tema, de um fenômeno social, enfim, de um tema que for escolhido, é importante exatamente para criar o hábito nos futuros jornalistas, criar esse hábito, enfim, de se aprofundar nos assuntos para buscar as causas e as consequências de um fenômeno, para não ficar apenas no relato dos acontecimentos. Além de relatar a experiência de trabalhar com os alunos do projeto, Mauri relembrou momentos marcantes da carreira, deu dicas para os futuros jornalistas e respondeu perguntas dos alunos. Mauri ainda acrescenta que ao voltar para as universidades, no papel de palestrante e educador, também costuma aprender muito. Acho que a pessoa, quando está no espaço à frente, ele também aprende, né, com os questionamentos, as perguntas levam a gente a alguma reflexão. A cada vez que eu vou em alguma universidade ou venho aqui na Positivo, por exemplo, eu saio daqui sabendo mais. Isso acrescenta para mim, então eu venho também porque eu aprendo, não só para transmitir o que eu aprendi, né? Encontrar vagas em creches não é uma tarefa fácil para os pais. Uma opção para as crianças que não estão matriculadas são as creches comunitárias. Atualmente, cerca de 10 mil crianças estão sendo atendidas por essas associações não governamentais. No Paraná, 76% das crianças de 0 a 3 anos não estão matriculadas em pré-escola, de acordo com dados do Ministério Público do Estado. 42% das crianças entre 4 e 5 anos também não têm vagas em creches. Segundo o Plano Nacional de Educação aprovado neste ano, até o final da década, o país deve ter 50% de crianças dessa idade matriculadas. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, serão necessárias mais 7.273 vagas para suprir esta demanda. Em consequência da falta de vagas, muitos pais procuram colocar as crianças em creches comunitárias. Esta aqui, que fica no bairro Sabará, conta com uma ajuda de custo da Prefeitura, mas a maior parte dos recursos é conquistada pela administração. Na verdade, a grande dificuldade nossa sempre é o recurso financeiro. Por mais que a gente receba um recurso do município, ainda uma parcela do custo da criança fica com a instituição. E hoje, com um número muito grande de instituições, então são muitos eventos, rifa, bingo, etc.,
nem sempre a gente alcança o valor que é necessário para completar o custo da criança. A Associação dos Centros Comunitários e Serviços Socioeducacionais existe há 18 anos e atua como meio de integração das creches conveniadas. São 86 creches conveniadas e calcula-se mais de 10 mil crianças atendidas por essas entidades. Sabemos que tem outras que são comunitárias e que ainda não têm um convênio com a prefeitura, e a gente não tem esse mapeamento. Então, nós podemos ter uma ideia de como seria problemático para o município de Curitiba se as creches comunitárias não atendessem essas crianças. As creches fazem diferenças porque trabalham com o objetivo de cuidar e educar. Mesmo que a família cumpra determinados papéis para a segurança, autonomia e relações sociais da criança, não é o suficiente. Dentro das creches, a criança passa a intensificar esses aspectos. Fica um desafio para os próximos prefeitos para que a criança não somente tenha acesso a este direito, como também seja valorizada dentro dessas instituições de ensino. Com relação à educação infantil, é poder atender com qualidade as crianças de 4 meses a 4 anos, 5 anos de idade. Abrindo novas creches, otimizando os espaços já existentes, valorizando os servidores, promovendo a formação continuada. Mais de 7 mil vagas vão ter que ser construídas pelo novo prefeito em Curitiba. E você, eleitor, conhece as propostas do seu candidato? Vamos falar do tempo. No Paraná, o dia amanheceu ensolarado e durante a tarde o tempo ficou abafado. A previsão para amanhã é que o dia amanheça com poucas nuvens e durante o dia o tempo fique parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. As temperaturas devem ficar entre 14 e 29 graus. Na terceira reportagem da série especial, você vai conhecer o Boqueirão, lugar considerado privilegiado em mobilidade urbana por ter grande parte da Avenida Marechal Floriano Peixoto cortando o seu território. O Ligeirão Azul faz a ligação entre o bairro e o centro. Apesar disso, a população continua enfrentando antigas dificuldades. Curitiba, região leste, Boqueirão, terra de mais de 73 mil curitibanos, faz divisa com o Alto Boqueirão, Auer, Xaxim e Uberaba. A economia gira em torno das indústrias e do comércio de tecidos. O bairro é famoso por abrigar a Rua das Malharias, polo que atrai costureiras de toda a cidade em busca dos mais belos tecidos. No Boqueirão, há um contraste entre lugares tranquilos e movimentados. De um lado, o silêncio da Igreja Evangélica Irmãos Menonitas, da Praça Menonita e do Cemitério Municipal do Boqueirão. Do outro, o agito da Rua da Cidadania e do Terminal do Carmo. Tranquilidades e agitos, muitas vezes separados por ruas estampadas com buracos. Elas estão bem feias. Já fazem 4 anos que eu moro aqui nessa rua. Falaram que iam melhorar a rua e até hoje não melhoraram. Estão fazendo asfalto em todas as ruas e só essa rua que não fizeram ainda. São cheias de buraco e tem uns 2 anos mais ou menos que eles vêm remendando a rua e nunca arrumam de verdade assim. Ou arrumam e daí no outro mês já está estragado de novo. E é ruim pra gente que anda a pé ou de carro, é ruim. Recentemente, alguns trechos começaram a ser pavimentados, mas ainda há muitas ruas esburacadas no bairro que é considerado exemplo em mobilidade urbana. Quem vem do Terminal do Carmo, em direção ao interior do bairro, encontra muitos buracos pelas ruas. Enquanto o problema não é resolvido, a população continua sofrendo com os mesmos problemas. Esse fala que vai fazer o asfalto não faz, né? Então eu já caí uma vez, meu netinho já caiu ali uma vez, até machucou a boquinha. Quando chove, fica aquela lagoa. A gente vai andando na rua, passa os carros e joga tudo água na gente, né? E quando está seco, é um pó danado, né? Então tá tudo assim, né? Os moradores reclamam que o recapeamento realizado em algumas ruas parece ser descartável. Este urbanista explica o porquê dessa situação. Qual é o problema? Muitas ruas das áreas mais periféricas, em vez de eles colocarem um asfalto, eles acabam colocando um antipó, que é o que a gente chama de tratamento bituminoso superficial. Ou seja, uma camada muito fina que quando você tem a chuva, qualquer rachadura que tenha nessa camada, a água percola por essas rachaduras e acaba soltando. Então você tem um custo de manutenção elevadíssimo. A grosso modo, a cada chuva você tem que estar fazendo um recapeamento dessa área. Seria muito mais interessante que a prefeitura investisse, talvez em menos ruas, mas nas ruas que fosse feito esse investimento, fosse feito de fato o asfalto.
Agora que você já conhece a realidade do Boqueirão, conheça a situação do Umbará na reportagem de amanhã. Para quem procura ingressar no mercado de trabalho, é importante apresentar um bom currículo e ter noção de como se comportar em entrevistas e dinâmicas de grupo. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga da Central de Carreiras da Universidade Positivo, Rafaela Pelá. Olá, Rafaela. Olá, Rafaela. Olá. Qual a importância de dominar idiomas hoje? O inglês é realmente essencial? O primeiro idioma que a pessoa tem que dominar muito bem é o português, né? Então, o candidato ele tem que apresentar um bom português escrito, principalmente. E inglês é um diferencial, varia muito da área que você está. Negócios em inglês é essencial, engenharia é essencial, mas depende muito do curso que você está, mas sempre é um diferencial. E no caso, a pessoa ela tem que ter só um curso, de repente, de idiomas, ou seria interessante ela buscar experiência no exterior, ter um certificado? Experiência no exterior e certificados contam como diferencial, mas hoje, como o mundo está muito didático, você consegue aprender muito sozinho, autodidata, né? Você consegue, na internet, ter noções de inglês. Então, as empresas elas não buscam mais um certificado comprovando, mas quem tem sempre tem uma vantagem sobre quem não tem. Quanto à experiência profissional, quando que o estudante deve começar a se preocupar com essa parte? Se conseguir no primeiro ano um estágio é muito bom. Alguns cursos não permitem estágio no primeiro ano, mas os que permitem, assim que o estudante conseguir ingressar no mercado de trabalho, vale muito a pena. Porque é aí que o estudante começa a ter a prática e é aí que o estudante começa a construir um bom currículo. Quais são as opções para um estudante que está buscando essa experiência profissional? Como que elas funcionam? O estudante tem várias opções. A Universidade Positivo oferece, a Central de Carreiras, onde oferecem-se vagas. Existem os agentes integradores, como o CIE, IEL, Educare, que trabalham só nessa parte de estágio e muitos sites na internet que disponibilizam vaga. Um estudante que está no último ano ou já concluiu, ele pode participar dos processos de trainee. Só que processos de trainee daí já são um nível muito elevado. Você tem que ter concluído a graduação, está no último ano ou 2 anos após a conclusão, né? Então, tem os processos de trainee para o pessoal que está terminando. E é interessante que ele já escolha uma área dentro do curso dele para começar a atuar, fazer estágio, ou ele tem que aproveitar esse tempo na universidade para explorar diversas opções dentro do curso? Varia muito de pessoa para pessoa. Tem uns que vão muito focados, entram no curso e já sabem que área querem atuar. Mas a melhor coisa seria durante a graduação, como o estágio não tem esse vínculo de carteira de trabalho, você experimentar um pouco de tudo para saber, nessa experiência, o que você gosta e o que você não gosta, né? Como que um estudante deve proceder antes e depois de uma entrevista de emprego? Então, antes da entrevista de emprego, normalmente tem a etapa de revisão de currículo, então o estudante manda o currículo, a empresa verifica se o currículo está adequado e chama. Então, antes ter um bom currículo, né? Depois da entrevista, a empresa normalmente entra em contato, mas quando a empresa não entra em contato, é interessante o estudante também, decorreu aí 2, 3 semanas que a empresa não entrou em contato, o estudante ligar, perguntar como que está o processo seletivo, se ele foi aprovado ou não, né, mostrar um pouco assim de interesse no processo também, não só no papel passivo, atividade, né? E existe alguma qualidade do profissional que é valorizada em qualquer área? Eu acho que proatividade é valorizada em qualquer área, comprometimento, né? Essas questões comportamentais básicas, porque daí cada área tem a sua técnica, mas relacionamento interpessoal, ter um bom porte, né? Então todas essas questões comportamentais variam um pouco de área para área, né? E nos cursos com o mercado de trabalho mais restrito, quais são as dicas para os estudantes conseguirem entrar nesse mercado? O estudante tem que ter um bom currículo, ele tem que ter um diferencial, porque se for um mercado restrito, mas se ele tiver um currículo bom, ele tiver uma boa apresentação, ele consegue entrar. Então, quando você está na graduação, não conseguiu fazer estágio, você está tentando ter o primeiro estágio, tenha uma bagagem de cursos, tente fazer cursos da área, curso de oratória, cursos mais amplos, né, que caibam em qualquer área. Então tem um bom currículo que aí já te abre muita porta. Obrigado, Rafaela, pela entrevista. Chegamos ao fim de mais uma edição do Tela 1. Participe com sugestões e comentários pelo e-mail tela1@up.com.br. Nós voltamos amanhã. Até lá!